Bom, está aqui comigo o Carlos Biderman, consultor empresarial e tal, e alguém que conhece muito bem, tem o feeling, né, de analisar as coisas da economia e da política brasileira. Carlos, a última vez que eu estive aqui, há 3 meses, faz tempo, né? Nós não tínhamos ainda o processo de afastamento da presidente, o processo de afastamento interino da presidente e a assunção interinamente de Michel Temer na presidência da República. Como é que tu está vendo, o encaminhamento das questões econômicas neste momento? Olha, Silvio, prazer voltar a falar contigo. Faz 3 meses. Mas, enfim, estou preocupado, como todos os brasileiros. Acho que a mudança é importante, mas obviamente que eu gostaria que houvesse mais agilidade no processo de transformação da sociedade brasileira, especialmente um estímulo maior para que as empresas possam, enfim, investir, políticas de atração de investimentos, redução de custos, tudo aquilo que a gente imagina que uma boa economia, que um país saudável deve ter. Mas eu entendo que o governo Temer, evidentemente, que está aguardando, não pode tomar iniciativas e medidas muito, vamos dizer, antipáticas, porque depende de uma segunda votação agora no Senado para confirmar o afastamento da presidente. Em acontecendo o afastamento, eu imagino que aí sim nós vamos ter as medidas que se espera. Claro que não tem expectativa que nós vamos ter um governo espetacular como a gente efetivamente gostaria. Ou seja, o déficit público é monumental, sei lá, 180 bilhões para o ano que vem, uma coisa absolutamente inaceitável, intolerável. E a sociedade brasileira atingiu o seu limite de capacidade de pagamento de tributos. Então não há mais como tirar tributos da sociedade. Então há que privatizar, sim, há que privatizar, há que acabar com esses monstros sagrados, não só pela perspectiva de corrupção que as empresas estatais têm, mas como sugadores de dinheiro. A gente tem aí certo que grande parte ou praticamente todas as privatizações que aconteceram na década de 90 e 80 geraram grandes resultados para o país. Tá? Pode ter uma ou outra que não, mas isso faz parte do jogo econômico, do jogo do modelo capitalista. Agora, há que privatizar, sim. Isso vai trazer recursos para a União Federal? Vai. São suficientes? Não, mas muda o modelo, inverte a curva. Então, acho que outras medidas são absolutamente necessárias. Agora, nada disso, Silvio, nada disso é suficiente se não houver uma reforma da Previdência efetiva. E eu não estou falando da reforma da Previdência dos que estão entrando no mercado de trabalho. Uma reforma da Previdência para aqueles que estão já no mercado de trabalho e especialmente em relação àqueles que já estão aposentados. Vão me falar em direitos adquiridos, vou levar pedra de tudo que é lado, que não sei o que, parará, mas a verdade é que o Brasil não tem condições, Silvio, de pagar a Previdência como ela está estabelecida hoje, especialmente a Previdência do pessoal do serviço público, que são evidentemente muito acima da Previdência daqueles trabalhadores da iniciativa privada como nós aqui. Então, acho que se não houver uma mudança na Previdência, o Brasil vai quebrar e vai acabar não pagando igual, porque não vai ter dinheiro para pagar. Tirar mais dinheiro da sociedade para continuar pagando isso, não. A curva indica que em alguns anos nós vamos ter uma questão de insolvência absoluta do país só pela questão da Previdência, independente de todo o resto que seja feito nesse meio tempo. Carlos, há muitos anos a gente, graças a Deus, compartilha contigo algumas coisas no programa e tal, e a gente sabe que uma das grandes questões nacionais diz respeito à chamada reforma do Estado. E essa reforma do Estado não é a questão só apenas de privatizar aquilo que deve ser privatizado, que o Estado não tem por que mais estar no comando, mas também tornar o gerenciamento da coisa pública do ponto de vista mais privado, ou seja, escolher para diretores, presidentes de empresas do Estado, gente capacitada, não apenas apadrinhados políticos. Eu acho que essa é uma reforma interessante, acho que ela também é inaceitável que continue acontecendo isso. Eu concordo, Silvio, com essa observação, mas ela evidentemente que é um paliativo, né? A empresa sendo estatal, não importa, quer dizer, melhor que ela seja administrada por técnicos profissionais, no caso da Petrobras agora, que está nesse caminho, o nosso amigo Pedro Parente, né? Muito sucesso a ele, todos nós desejamos, quer dizer, uma das condições que aparentemente ele colocou, pelo menos é o que foi dito, é que não aceitaria nenhuma indicação política para a gestão da Petrobras. É um passo absolutamente insuficiente para garantir o sucesso da Petrobras, mas evidentemente que aumenta as chances de fracasso se ela for gerenciada por políticos indicados para atender às necessidades do jogo político. Então, essa é uma questão agora, evidentemente que se a Petrobras não for privatizada, ela não vai continuar nessa situação que ela está, não vai
ter condições de captar recursos para o pré-sal, e não se trata de vender pré-sal, ceder para A, para B ou para C, como dizendo por aí, isso é grotesco, é piada, né? Mas sim que, evidentemente, que o petróleo traga efetivamente recursos para o Brasil, que gere negócio, que seja, vamos dizer assim, um recurso importante, enquanto porque daqui a pouco, se as fontes alternativas de energia estão aí surgindo, as mudanças de inovação que acontecem no mundo todo são tão rápidas, que pode ser que em alguns anos o petróleo seja absolutamente obsoleto, não seja mais uma fonte de energia importante. Carlos, naturalmente que como empresário, como observador das questões econômicas, tu já colocaste isso no começo da entrevista, a questão de que hoje a sociedade, o mundo empresarial não aceitam mais aumento de imposto. Mas eu vejo assim alguns passos, alguns indicadores, né, de que realmente para o governo parece que não vai ter como resolver a questão do déficit público sem mexer na questão tributária. Tu acha que é inevitável isso? Eu acho que vão tentar, mas eu acho que o Congresso brasileiro já está maduro o suficiente para rejeitar qualquer proposta de aumento de imposto. Qualquer aumento de imposto, quando já estamos 40% do PIB com o setor público, com impostos gerados pela iniciativa privada, acho que qualquer aumento de imposto pode gerar uma ineficiência tributária, pode implicar em redução de arrecadação pela capacidade esgotada que está lá. Então, aumentar a alíquota, criar imposto novo pode até redundar em redução de arrecadação. O que tem que fazer é estimular a economia, trazer investimentos. A economia crescendo, ela gera negócio, ela gera impostos. Então, acho que enfim, espero que o Congresso brasileiro esteja, eu te afirmei no início, agora estou colocando em dúvida, mas acho realmente que o Congresso brasileiro está já maduro o suficiente para rejeitar qualquer proposta de aumento de imposto, que a sociedade brasileira não aguenta mais pagar imposto e não ter o retorno adequado desses tributos. Uma grande questão nacional, que é uma coisa que nesses governos passados de 15 anos para cá e tal, acabou se tornando sistêmica, da corrupção. Isso aconteceu sempre, acontece onde tem o ser humano, acontece tentativas ou então corrupção concretamente. Mas acontece que no Brasil, o nível de corrupção atingiu tamanha magnitude que esse dinheiro faz muita falta para a nação. A questão da Lava Jato. Tu defende que ela seja, digamos assim, incorporada no cotidiano do país? Ou, passada essa onda toda aí, o país volte a também deixar as coisas como vinham acontecendo? Eu acho que isso é uma ótima questão. É só palpite, né? Lógico. Mas eu acho que a Lava Jato veio para ficar. Claro que vai ter outros nomes, essa ação específica se encerra em algum tempo, espero que com resultados efetivamente concretos, mas eu acho que hoje os instrumentos que a sociedade dispõe para controle da coisa pública são muito maiores e muito mais eficientes que foram no passado, até pela comunicação, pela internet, pelos acessos, pelas informações. Acho que o FATCA, né, esse acordo global, praticamente terminar com o sigilo bancário, é um elemento extremamente importante. Fica muito difícil para o corrupto movimentar dinheiro. Nós vemos um grande Big Brother mundial, tá certo? Então, com exceção de alguns lugares muito restritos, mas que vão acabar em algum tempo, hoje fica muito difícil o camarada receber algum dinheiro por fora, seja lá de que origem for, e não aparecer esse dinheiro, entende? Só tem gente que consegue, né? Mas são especialistas. Carlos, muito obrigado pelas tuas apreciações aí e tal, e espero que não tenhamos ainda que aguardar mais 3 meses para uma nova entrevista, porque afinal de contas eu acho que neste mês de agosto se define essa questão do impeachment, né? E se abre um novo horizonte assim mais concreto, mais real, para a gente fazer umas avaliações daquilo que realmente o Temer e a equipe dele estão pensando para resolver a questão econômica do país. Essa é a minha expectativa, Silvio. Eu acho que, a gente tanto batalhou, né, em todos os níveis, cada um no seu âmbito, na sua comunidade, no seu âmbito de relações, para que o Brasil melhorasse, fosse um país que a gente pudesse circular e tivesse orgulho de ser brasileiro. Esse orgulho até existiu em algum determinado momento, hoje ele está um pouco ofuscado, mas espero que efetivamente a gente possa, num futuro muito curto, poder voltar a viajar por esse mundo afora e ter orgulho, dizer, poxa, eu sou brasileiro, olha o que está acontecendo no meu país, olha que, enfim, que nós brasileiros estamos fazendo. Tudo mudou no Brasil. A decisão aí do campeonato latino-americano aí agora por 2 times que nem argentino e nem brasileiro. Então, quer dizer, as coisas mudaram. Bom, depois que o Internacional foi campeão, qualquer um pode ser, né? Então tá no nível. Um abraço, cara. Grande abraço. Esperamos que na nossa próxima entrevista o Grêmio esteja liderando o Campeonato Brasileiro.